Estou chegando mais alguém, eu deixo entrar. Então, quais são outros problemas que podem afetar o rim? Isquemias, infarto, arritmia, qualquer problema no coração pode diretamente afetar o rim, tá? O que mais? Disfunção em válvulas sanguíneas afeta o rim. Hipertensão afeta muito. E algo que não está aqui, mas é importante que vocês saibam, até porque tem muitas campanhas falando disso, diabetes. Quando alguém tem diabetes não controlada, não controla a diabetes, a glicemia está sempre muito alta, o que pode acontecer? Vai comprometer os néfrons, que a gente tinha visto. Então, as paredes do néfron, né, que elas são permeáveis para entrar e sair água e nutrientes, né, para a gente não perder eles em excesso, é comprometida. Consequentemente, essa pessoa também pode perder o rim por conta da diabetes, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com ela, certo? E agora, vamos para a parte mais interessante, dos medicamentos, né? Agora a gente já entendeu a visão geral do que é o rim, do que é os ureteres, a uretra, entendemos sobre a bexiga, todos esses sistemas. Agora, quais são os medicamentos que vão afetar este sistema? Primeiro deles, os imunossupressores ou imunomoduladores. Tavane, o que quer dizer essas duas palavras? Imunossupressores, primeiro. O que isso quer dizer? Imunossupressores são medicamentos utilizados para fazer com que nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, não funcione em 100%. Funcione a 50%, funcione a 30%. E os imunomoduladores também vão ter essa função, modular, né? Fazer com que o nosso sistema imune, nosso sistema de defesa, não funcione em 100%. Quando que eu quero que meu sistema imunológico não funcione em 100% da sua capacidade? Quando eu tenho quando uma pessoa transplantada, que fez um transplante, ela tem que usar o resto da vida imunossupressores, tá? Para que o sistema imunológico dela não ataque o órgão transplantado. Essas pessoas precisam fazer uso desse tipo de medicação. Quimioterápicos também causam esse efeito imunossupressor. O que são quimioterápicos? Medicamentos utilizados para tratamento de câncer. Esses tipos de medicamentos, eles também vão causar uma diminuição da atividade das minhas células de defesa, tá? São só esses medicamentos? Não. Pacientes como, por exemplo, pacientes que têm AIDS, eles também precisam utilizar coquetéis que fazem com que o sistema imunológico não funcione em 100%. Então, são vários tipos de pacientes que vão ter essa característica, tá?
E outros medicamentos de uso comum de drogaria também diminuem o efeito do nosso sistema imunológico. Exemplos, antibióticos e principalmente corticoides. Por isso que eu falo para vocês, né, a gente está ainda no primeiro módulo, mas a gente fala sobre isso durante o curso todo, a importância de se tomar muito cuidado com indicação e com a administração de corticoides. Quais são exemplos de alguns corticoides? Dexametasona, prednisona, prednisolona, que são os principais, né, corticoides vendidos na farmácia. Todos esses medicamentos, eles vão diminuir o nosso sistema imunológico. Quando eu tenho essa diminuição do sistema imunológico, a pessoa fica mais propensa a pegar uma infecção urinária. Por que que isso ocorre? Lembrem-se que nós falamos lá sobre o sistema digestório, que o nosso intestino, ele era todo coberto por bactérias, que eram bactérias que a gente chama de flora intestinal, né? Que para que servem essas bactérias? Elas nos protegem. Na nossa região vaginal também ocorre muito isso. E nós temos não só bactérias, mas também fungos que vão atuar nessa região, tá? Elas servem para nos proteger. Essa é a principal função desses micro-organismos na região vaginal. Porém, se eu tenho uma diminuição das minhas células de defesa, essas bactérias e esses fungos, eles se multiplicam de forma muito acelerada e vão me causar uma infecção urinária, que pode ser uma infecção urinária baixa ou uma infecção urinária mais alta, tá? Que a gente vai ver também o que é. Então, aqui nós temos quais são os principais lugares de infecção. Quando eu falo em infecção de urina baixa, eu estou falando de infecção na uretra e na bexiga. E quando eu falo de infecção de urina mais alta, eu já estou falando de uma infecção que ela está mais forte, ela conseguiu atingir o rim, tá? E é muito sério isso. Eu preciso estar sempre tomando muita cautela, tá? Agindo de forma rápida e eficiente para que essa infecção que tá às vezes mais embaixo, né, tá ali na região da uretra ou na bexiga, eu tenho que tratar ela de forma eficiente para que elas possam, para que elas não atinjam o rim, tá bom? Jéssica, são as cistites? Também, tá? Essas infecções também podem ser chamadas de cistite. A gente vai ver que a cistite, ela na verdade é uma inflamação, tá? Desses canais, principalmente da uretra, que ainda não a gente fala assim, a cistite é o começo da infecção. Se eu consigo um tratamento eficiente quando a pessoa já está com cistite, resolve. Se a pessoa deixa essa cistite, não trata, ela pode evoluir para uma infecção de urina, tá? Porque a infecção ela já é mais grave. A cistite eu posso tratar com outros medicamentos, enquanto a infecção mesmo, aí é só antibiótico, precisa de receita médica, tá? Então, quais são os sintomas, os principais sintomas que a pessoa está com algum tipo de problema urinário, está com infecção de urina ou está com algum outro problema? Primeira, dor na região urinária. É um dos primeiros sintomas que a pessoa tem. Segundo, alteração da micção. O que é a micção? Alteração da forma como a pessoa faz xixi. Tem algumas pessoas que, quando estão com infecção de urina, não conseguem fazer xixi, elas têm essa dificuldade. Já tem pessoas que começam a ir no banheiro toda hora, tá? Qualquer um desses dois pode ser um sintoma de uma infecção urinária. Uma pergunta aqui no bate-papo da Carolina.
Infecção de urina pode causar dor e inchaço nas pernas? Não é comum, tá, Carolina? Geralmente a gente observa que dor e inchaço nas pernas estão mais relacionadas a problemas vasculares, tá? Não, não costumam estar associados com infecção de urina. Vocês vão ver que a infecção de urina vai ser bem mais, os sintomas vão ser mais locais, tá? O que eu costumo ter, no caso das infecções de urina, são sintomas gastrointestinais, problemas de estômago. Às vezes estão relacionados, tá? A pessoa sente um pouco de náusea, mal-estar, nada que come cai bem. Isso sim pode ser um sinal de infecção de urina. Mas o sintoma gastrointestinal, ele pode ser confundido com várias outras coisas. Então, não é um bom indicativo para eu falar, não, essa pessoa está com infecção de urina. E uma outra coisa muito comum também é a popular dor nas costas. Quando a pessoa ela está com dor nas costas, já é sinal que ela está com uma infecção, essa infecção já subiu para o rim, por isso que ela está com dor nas costas, tá? Aí sim pode ser um sintoma de infecção. Esses sintomas afetam tanto mulheres quanto homens, tá? A gente fala das mulheres que, como é mais recorrente, as mulheres, a gente acaba falando, mencionando mais sobre isso, tá? O Ender perguntou, urina muito escura é infecção de urina? Nem sempre, viu, Ender? Por quê? A gente observa que algumas pessoas, elas não fazem uma ingestão adequada de água. Se eu não tenho um volume adequado para estar passando ali no rim, o rim começa a filtrar o sangue várias vezes e a urina ela fica muito concentrada. Então, às vezes a urina está escura, mas não é sinal de infecção. Às vezes é falta de hidratação dessa pessoa. Mas a pessoa que tem infecção, às vezes ela sente mudança no odor da urina. Às vezes ela fica com um cheiro forte. Quando a infecção ela está mais, né, uma infecção por fungo, a gente chega a observar cheiro de, como é que chama? De peixe mesmo, é um cheiro muito forte, muito desagradável. Aí a infecção, a cor não é um indicativo muito forte. E tem alguns casos que a pessoa apresenta alteração da cor da urina, fica mesmo bem escura, cor de guaraná ou Coca-Cola, e pode ser problemas no fígado. A pessoa pode estar com uma hepatite, tá? Então, não é um bom indicativo a cor da urina. Então, deixa eu só deixar aqui entrar. Certo. Então, outro agravante que leva a infecções, né? A gente mencionou aqui a questão da mucosa, né? Que as mulheres têm aqui a uretra menor, né? Mais curta, a região vaginal também propicia, né? O aparecimento de infecções, enquanto o homem a gente observa aqui a uretra bem maior e aqui em vez de mucosa o homem tem pele. Qual que é uma outra coisa que afeta, que faz com que muitas mulheres tenham infecção de urina? Porque o ânus, nas mulheres, né, por conta da nossa forma anatômica, é muito próximo da uretra. Então, algumas mulheres acabam não fazendo a higienização das fezes de forma correta, na hora de limpar com papel, acaba arrastando a sujeira, né, do cocô e tudo mais, para a região da vagina. Então, isso leva essa mulher a ter mais infecções. E isso não ocorre no homem. Por quê? Porque ele não tem mucosa aqui. É tudo pele. E é muito separado. Então, a gente não observa isso nos homens, tá? A gente está relacionando as mulheres. E como toda essa região é mucosa, o que ocorre muito? Alterações de pH vaginal. O pH da vagina ele é um pH um pouquinho mais ácido.
tá? Não é tão ácido quanto o do estômago, mas ele é um pH ácido. Então, quando eu tenho alterações de pH, podem levar a uma infecção de urina. Quais são alguns fatores que alteram o pH? Principalmente, período pré-menstrual ou pós-menstrual, eu tenho alteração do pH vaginal. Então, algumas mulheres observam que quando estão perto desse período, apresentam muita coceira, apresentam corrimentos, tá? Por conta dessa alteração que ocorre. Essa higienização inadequada das fezes, como eu levo, né, essa sujeira para a região vaginal, também ocorre uma alteração de pH, porque nós vimos que as fezes são muito básicas, né? Elas têm um pH muito alto. Então, quando eu levo elas, altera o pH vaginal. Então, isso também é um problema. E algumas mulheres, por conta de estresse, por conta de ansiedade, por conta de uma genética, a gente observa até crianças, às vezes, que têm alteração de pH. E por conta disso, essas pessoas ou crianças têm infecções de urina recorrente. No caso que a gente observa que essa infecção está sendo causada por conta da alteração de pH, é muito importante fazer o quê? Utilizar sabonete íntimo, tá? E um sabonete íntimo de qualidade, tá? Porque tem alguns que são péssimos, né? Então, utilizar um bom sabonete íntimo. E muitas mulheres, se você tem uma paciente que vai na farmácia várias vezes com problema de infecção de urina, uma das coisas que você pode indicar é ela fazer uso de um sabonete íntimo, tá? Porque o sabonete íntimo, ele vai controlar o pH. Como ele controla, ele mata o excesso de bactérias e de fungos, tá? Então, controla um pouco essa parte. A Jéssica comentou que tem infecção de urina recorrente. É muito comum, viu, Jéssica? Ter essas infecções. A gente vai falar sobre, agora até o final da aula, a gente vai falar muito sobre métodos para ajudar quem tem essas infecções recorrentes. E Ana Júlia, quando começa a tomar anticoncepcional, aquele injetável, pode dar infecção? Não, não está relacionado, tá? Às vezes o que a gente observa, Ana, é que não, quando a pessoa começa a tomar anticoncepcional, vai alterar o período menstrual. Então, às vezes, você vai sentir a alteração daquele período que eu falei, que pré-menstrual e pós-menstrual, às vezes algumas mulheres sentem mais coceira, sentem corrimento. Então, pode estar relacionado a isso, não ao anticoncepcional em si, mas por conta da alteração do seu período fértil, tá? Maiara, em crianças, acontece candidíase? Sim, pode acontecer, tá? Principalmente a gente observa em crianças, por exemplo, quando vai para quando volta de praia, volta de clube, porque fica usando muito biquíni, ficar com a fralda suja, pode acontecer, tá? Tem algumas crianças que têm que fazer até mesmo tratamento acompanhado com o pediatra, porque elas têm candidíase e elas têm essas infecções bem recorrentes. Primeira coisa que o pediatra vai indicar, um sabonete íntimo pediátrico, tá? Vocês só têm que tomar cuidado ao indicar sabonete íntimo por conta disso. Tem o de adulto e tem o pediátrico, tá? Então, a gente precisa ver para quem que é esse sabonete íntimo antes de indicar e vender. E, às vezes, as mães, elas acabam não se atentando que é diferente, tá? O pH. Então, uma das coisas, se eu tenho essa paciente, primeira coisa, que tem infecção recorrente, primeira coisa que eu vou indicar para ela, o sabonete íntimo. E outra coisa que tá bem assim, tá na moda, a gente fala, né? Mas ele tem um efeito real, um efeito consistente para a prevenção de infecção de urina. É Granberry, tá? Granberry, ele é vendido em lojas de produto natural e também em farmácias. Eu indico sempre comprar o de farmácia, tá? Por quê? Porque vem na dosagem correta que você tem que tomar por dia.
Então, você toma lá 1 a 2 cápsulas por dia, dependendo da concentração do Granberry que você comprou. E ele vai resolver? Ele mata a infecção? Não. Ele aumenta a sua imunidade e eles observaram o quê? Que ajuda muito na parte urinária. Então, mulheres que têm infecção recorrente, os médicos sempre indicam o uso de Granberry, tá? Eu não vou tomar 1 mês e vai resolver. Não esperem milagre. Então, é para uso constante. Você vai observar que tomando ali depois de uns 2, 3 meses, você começa a observar uma melhora nas infecções. O Ender está aqui perguntando. Crianças que têm mau cheiro vaginal, o que é bom? O sabonete íntimo, tá? No caso, você está falando vaginal, em mulheres. A gente indica sempre o sabonete íntimo pediátrico, tá? Nesses casos. Já costuma ajudar. Mas na consulta com o pediatra, é bom você falar que isso está acontecendo, porque às vezes tem que mudar alguma coisa na dieta dessa criança. Às vezes ela pode também estar ingerindo pouca água, tá passando por um processo de desidratação que leva ao odor da urina ficar muito concentrado, tá? Então, esses dois, o sabonete e o Granberry, são os mais indicados, o que não tem contraindicação para infecções recorrentes. Mas e para aquela pessoa que já está sentindo coceira, já está com corrimento meio amarelado, já está ficando com um cheiro forte, está sentindo muita ardência na hora que está indo fazer xixi, o que eu posso indicar para essa mulher? Gente, nós vamos ver os 2 principais medicamentos. O primeiro é o pirídeo, tá? O pirídeo, ele tem nessa versão de 200 miligramas e tem também na dosagem de 100. De 100 a gente usa muito pouco, geralmente é para uso mais pediátrico, tá? A gente utiliza, o que mais vende é o de 200. Primeira coisa que vocês têm que estar atento e têm que orientar se vocês forem indicar esse medicamento. Avisar a paciente que ele muda a coloração da urina, tá? A urina ela vai ficar meio vermelha, meio alaranjada. Porque se a gente não avisa, a mulher começa a tomar o medicamento, vê a urina vermelha, ela acha que está com hemorragia e para de tomar o medicamento. Acha que é o medicamento que está causando a hemorragia, então para o tratamento, tá? Então é importante a gente avisar. Então vai causar essa alteração na coloração da urina. E como que eu vou indicar? A pessoa vai tomar, a mulher, um comprimido, 200 miligramas, a cada 8 horas, tá? Ou seja, 3 vezes por dia. Quando que ela vai tomar? A gente sempre dá preferência para tomar após as refeições, tá? Para não dar desconforto estomacal. E o que a gente indica também? Além da mudança da coloração da urina, a gente já avisa, se a pessoa usa lente de contato, pode ser que haja ali alguma alteração da cor da lente. Mesmo que a mulher não esteja menstruada, a gente pede para estar usando um absorvente que pode manchar a roupa, isso é às vezes comum, tá? Esse é um dos principais medicamentos indicados. E o que a gente observa? A dor na hora de urinar, a ardência e o desconforto, que a gente fala, né, que são as cistites, é o primeiro, como eu já mencionei, é o primeiro passo para a infecção. Então, se a mulher, nesses primeiros sintomas, já faz uso do medicamento, eu evito que essa cistite progrida e gere uma infecção de urina. Aí vai ter que usar antibiótico, o tratamento é mais prolongado e tudo mais. Certo? Segundo medicamento indicado é o Cistec. O Cistec ele já é mesmo para cistite, tá? Ele também é um antisséptico das vias urinárias, ou seja, ele vai limpar o canal da urina. Qual que é esse canal? Ele vai pegar desde lá da uretra. Da uretra, pega a bexiga também. Porém, o Cistec, ele precisa de uma dosagem maior, tá? Você vai tomar 2 comprimidos de 8 em 8 horas, também 3 vezes ao dia. Sempre também depois das refeições.
Diferença do Cistec para o pirídeo. Principal diferença. O pirídeo, a urina fica vermelha alaranjada, enquanto o Cistec, a urina fica na coloração azul, tá? No Cistec, a gente já não observa problemas de manchar a roupa, como no pirídeo. O pirídeo ele é mais forte. Então, eu falo, se o ardor está mais leve, indique o pirídeo. Se já está mais forte, já está começando a ter alteração do cheiro da urina, está ficando um corrimento já um pouquinho amarelado, já entra para o pirídeo, que ele é mais forte, certo? Nesses dois, alguma dúvida? Não. Ver se tem alguma pergunta aqui. Não, nenhuma pergunta no chat. Perfeito, então. Agora nós vamos falar desse daqui, Secnidazol. Quem aqui já ouviu falar desse medicamento? A Ju já ouviu. Se alguém ouviu, pode levantar a mãozinha aí no aplicativo. Então, o que é o Secnidazol? O Secnidazol, ó, a Ana Laura também já ouviu falar. Teve alguém que falou que tem recorrente, né? Não lembro quem foi. Geralmente, quem tem infecção recorrente costuma apresentar isso sim, tá? Costuma conhecer mais o Secnidazol. Não, a Jéssica não ouviu falar. Então, o Secnidazol, ele é um medicamento muito versátil, tá? A primeira coisa que vocês precisam saber. Ele é um antifúngico, tá? Mas ele também tem uma ação sobre parasitas, sobre algumas bactérias. Qual é uma das principais indicações dele? Ele muitas vezes é indicado para ser tomado depois que você fez tratamento com antiparasitário, por exemplo, anita, mebendazol, albendazol. Você faz o tratamento, no último dia você toma 2 comprimidos de secnidazol. É uma das formas de se utilizar esse medicamento. Porém, em se tratando de infecção de urina, a gente observa que algumas mulheres têm tricomoníase. O que é tricomoníase? É uma infecção causada por um fungo, né? Essas infecções, elas não são tão recorrentes, tá? Porém, o que ocorre? A mulher, ela apresenta muita coceira, ela apresenta corrimento, parece muito com uma cistite. Qual que é a diferença? Que ela é sexualmente transmissível, tá? O homem, olha que absurdo, ele não tem sintoma nenhum. Isso é um desaforo. Ele não tem sintoma, porém, ele tem o parasita. E quem vai desenvolver o sintoma? A mulher. Então, quando a mulher vem, começa a falar, nossa, eu tô com corrimento, já tomei pirídeo, não resolveu, já tomei Cistec, não resolveu, já usei pomada vaginal, não resolveu. Quando começa a apresentar que vai tomando e não resolve, tem mulheres até que já tomaram antibiótico, não resolveu, provavelmente é a tricomoníase, tá? Então, a gente pode estar indicando esse. Qual é a forma de se administrar? 2 comprimidos de uma vez, tá? A dosagem é alta. A gente pede para ficar aí uns 3 dias sem beber, tá? Bebida alcoólica. E você vai tomar, o seu parceiro também tem que tomar, certo? Não adianta a mulher tomar e o marido não tomar. Tem que tomar os dois, senão não resolve, certo? Eu contei para vocês aquela história da paciente que nada sarava, que já tinha tomado secnidazol e não resolveu? Contei, né? Sim. Então, gente, o secnidazol é para tomar a mulher, o marido ou a mulher e todos os parceiros, tá? Não se esqueçam disso. Vai vender secnidazol para corrimento, para coceira. Você tá vendo que pode ser tricomoníase? Tem que vender para os dois, tá? Tanto é que o secnidazol tem caixinha com 2 e já vende a caixinha com 4 comprimidos, tá? Já é padrão.
Depois desse, qual que nós temos? Nós temos as pomadas vaginais. As pomadas vaginais são muito utilizadas, tá? Elas são utilizadas principalmente porque a mulher já está com um corrimento mais forte, tomou o comprimido, não resolveu. Tem mulheres que preferem, tá, utilizar as pomadas. E o que que a gente observa? As pomadas não são só para esses casos, tá? De corrimento, de infecção. Ela é utilizada para isso, mas elas também são utilizadas caso a mulher esteja com alguma ferida. Que mais? Algumas mulheres que apresentam ressecamento também tem que utilizar as pomadas, tá? As principais para corrimento, quais são? Nistatina, miconazol, que é essa daqui, miconazol com tinidazol e tioconazol com tinidazol, que é essa daqui. Se eu fosse elencar qual que é mais fraca e qual é mais forte, vai depender da infecção, mas em geral a gente observa, tá? Na maioria dos casos, statina é a primeira opção. Quando não resolve, partem para miconazol sozinha, ou se a infecção já está mais forte, miconazol com tinidazol. E a última opção, antes de entrar nos antibióticos, é o tioconazol com tinidazol, certo? E como que é? As mulheres aqui que já compraram sabem como que é a embalagem. É uma embalagem bem grande, vem a pomada e vem junto os aplicadores. E como que é feito? Como que utiliza-se, né? Primeira coisa, se você vai vender uma pomada dessas, o que você tem que orientar seu paciente? Utilização. Se é uma vez por dia, que é a maioria dos casos, utilizar sempre à noite, antes de dormir, tá? Quando a mulher já não vai fazer mais nada. Como que é feito? Eu abro a pomada, vou colocar o aplicador, encho o aplicador, depois a gente pede para a mulher ficar deitada. Pode ser feito ou no banheiro ou já na própria cama, tá? Quando a mulher já vai deitar e não vai fazer mais nenhum movimento. Colocar, deitar bem, colocar as pernas assim, nessa posição, introduzir aqui a pomada, o aplicador, né? Até o máximo que conseguir. E por fim, você esvazia a pomada totalmente, retira o aplicador, joga ele fora e você dorme. Acontece, por que que a gente utiliza essa pomada à noite? Porque a mulher vai ficar mais tempo sem ir no banheiro, sem fazer força, que vocês observam que às vezes vaza um pouquinho de pomada. Se a mulher fizer algum tipo de força, vaza a pomada. Então, eu quero o quê? Que essa pomada fique o mais tempo possível em contato com toda essa região vaginal interna, tá? Então, eu preciso tomar essa cautela. Outra orientação que a gente não pode esquecer de dar: não ter relações sexuais durante o período que está fazendo uso da pomada. Tá? A pomada intravaginal não pode ter relação sexual durante esse período, tá? Então, outra coisa que a gente tem que estar orientando. Então, prepara, conversa com o parceiro, fala, ó, tô tendo que fazer o tratamento, então durante esse período, seca, dorme de calça jeans, que não pode, tá? Mandaram uma pergunta aqui no chat. Criança, pode usar clotrimazol? Que aqui a gente viu o Ginecanestem, né? Que é o clotrimazol, é um dos mais famosos pomadas vaginais que tem. O Ginecanestem, ele tem de 1 dia, 3 e 6, tá? Então, vai depender do caso. O clotrimazol, ele é um antifúngico, então ele é específico para tratamento de candidíase. Ele não serve para cistite, tá? Só para candidíase. E pode ser utilizado? Até pode. Mas por que eu preciso tomar cuidado, pessoal? Se for criança, eu não vou utilizar intravaginal.
E se a mulher for virgem também, eu não posso utilizar intravaginal. Isso é só para mulheres que já tiveram relação. No caso de criança e de mulheres virgens, o que a gente utiliza? Pomada de uso tópico, tá? Então, eu utilizo essa pomada apenas na região externa da vagina. Não uso nada intravaginal. Certo? Tanto para criança quanto para mulheres virgens. Nesses dois casos, utilizo os cremes, pode ser até mesmo o mesmo creme, mas eu não utilizo o aplicador. É só ali na região externa. Certo? Mais alguma dúvida? Aproveitem. Eu sei que é algo que a gente acaba tendo muitas dúvidas, né? Porque a gente lida com isso, principalmente as mulheres, é algo, como eu disse, muito recorrente. A gente tem muita dúvida do que pode, o que não pode, tem muito misticismo em torno disso. Algo que eu não estava no slide, mas que muitas mulheres utilizam, é popular, é o permanganato de magnésio. Aqui a Maiara, a pediatra já receitou o uso tópico para minha filha. Isso, Maiara, no caso voltando ali, tá, gente? Eu estava aqui lendo as perguntas do chat. No caso de crianças, realmente é só uso tópico, tá? Mas pode ser o clotrimazol. Tem pessoas, tem pediatras, ou mesmo os ginecologistas, que indicam a pomada tópica mesmo, ou indica você comprar vaginal, mas utilizar tópica. Aí fica a seu critério, tá? A gente não observa uma diferença significativa nesses casos, tá? Tanto faz a pomada. O importante é não utilizar a intravaginal de forma alguma. Permanganato de magnésio, né? Que é aquele comprimidinho roxo. Permanganato? Não. Permanganato de potássio. Aí o magnésio, tudo. Permanganato de magnésio. Não tô falando errado. Agora eu confundi se ele é de potássio ou de magnésio. De potássio. Permanganato de potássio. Que é aquele comprimidinho roxo que dissolve na água. Antigamente se utilizava muito quando as crianças tinham catapora, né? Para dar banho de assento, esse tipo de coisa. Até hoje se utiliza muito permanganato para crianças que têm, às vezes, infecções recorrentes, tá? Infecção de urina recorrente, mesmo mulheres adultas. A gente observa que ele é muito bom, tá? Porém, o que a gente precisa estar atento? Fazer a solubilização adequada, que é 1 comprimido para cada 1 litro de água. E o que o permanganato faz? Ele vai matar uma infecção? Ele acaba com a infecção? Não. Ele é como o pirídio, como o cistec. Ele faz a limpeza. Por isso que utiliza-se o banho de assento, tá? Por pelo menos 15 minutos. Ele faz uma limpeza tópica da região vaginal. Mas em algumas pessoas elas sentem melhor. O problema é que, assim, hoje em dia o pessoal não tem muita paciência, né? De fazer banho de assento, sentar e ficar lá 15 minutos. Então, é pouco utilizado. O pessoal gosta de coisa mais rápida que você não precisa ficar preso. Por isso que o pirídeo e o cistec são bem mais indicados. E como eles fazem a limpeza desde o rim, ele é mais eficiente. Certo? Deixa eu colocar aqui. Então, alguma dúvida? Nenhuma? Beleza, então, pessoal. Eu vou mandar o formulário para vocês, acredito que ainda hoje, no mais tardar amanhã, tá? Não deixem de responder o formulário. E semana que vem nós vamos falar sobre o sistema tegumentar, tá? Nós vamos mudar um pouquinho o foco, vamos falar aí do tegumento. Para quem tiver curiosidade, dá um Google aí, que eu não vou dar spoiler dessa vez, certo? Então tá bom. Ju, o Wender, a Adria sumiu. Temos aí a Jéssica, a Maiara. Pessoal, ó, um abração para vocês, tá? Obrigada aí pela presença.
E qualquer dúvida, me manda no WhatsApp que eu estou à disposição, tá bom?